Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu, professor Marcos, irei gravar uma aula sobre Mesopotâmia, uma das principais civilizações do Crescente Fértil e muito importante para o desenvolvimento das civilizações. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios. Essa região onde a Mesopotâmia se localizava fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E essa civilização tem cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Nessa região viveram muitos povos, como por exemplo os acários, os assírios, os sumérios, os caldeus, os babilônios e os amoritas. Hoje, a Mesopotâmia se localiza onde fica o Iraque, no Oriente Médio. Os povos daquela região tinham algumas características em comum, como por exemplo a religião, a economia, as regiões onde habitavam e a política. Na religião, os povos eram politeístas e acreditavam em deuses naturais. Na política, havia uma característica de centralização de poder, aonde o poder estava sempre nas mãos daquele que administrava o Estado, que naquela época eram os imperadores. Na economia, os mesopotâmicos tinham como principal fonte de renda a agricultura. Porém, tinham outras atividades secundárias, como, por exemplo, a fabricação de tecidos, ou o artesanato, ou mesmo a confecção de joias. A região em que os mesopotâmicos habitavam era uma região muito fértil, porque ficava entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Nessa região, em algumas estações do ano, tínhamos cheias, o que gerava uma fertilização do solo, e assim os mesopotâmicos poderiam praticar a agricultura. Das águas do rio Tigre e do rio Eufrates, os mesopotâmicos pescavam, os mesopotâmicos navegavam e também utilizavam essa água para consumo. É nessa região que vai ser formada a primeira sociedade que tem um código de leis. Os sumérios, que chegaram na região em torno de 3.500 anos antes de Cristo, eles desenvolveram algumas atividades agrícolas e principalmente a construção de barragens e diques que geravam o controle da água, assim podendo construir seus canais de irrigação e fazer com que suas plantações tivessem produção durante todo o ano. O controle da água era muito importante para os mesopotâmicos, já que esta sociedade, assim como outras daquela região, estão inseridas dentro do deserto. Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Nessa escrita, utilizavam de placas de argila para cunhar as suas necessidades diárias, como por exemplo a contabilidade ou mesmo, em alguns relatos, alguns textos literários. Os mesopotâmicos também criaram os zigurates, que são templos sagrados, e não tumbas como no Egito. Estes zigurates, eles eram em forma de pirâmides e tinham degraus para que as pessoas pudessem subir nesses templos. Dentro do zigurate havia o estoque das mercadorias, aonde quem fazia esse controle era o sacerdote. Lá guardava o excedente da produção e assim poderiam viver o ano inteiro sem se preocupar em passar fome. Além de um lugar de armazenagem, o zigurate, como disse, é um templo sagrado, aonde os mesopotâmicos cultuavam os seus deuses. O sacerdote e o imperador eram os responsáveis pelos cultos, e assim poderiam, de certa forma, manipular o povo para que este dessem ao sacerdote e ao imperador uma parte do excedente. Os sumérios ainda criaram duas grandes cidades como Ur e Nippur, e também foram os primeiros a utilizar rodas nos meios de transporte. Os acádios vieram da Síria e chegaram na Mesopotâmia em torno de 2500 a.C. Estes conquistaram as cidades sumérias e unificaram todo o reino. Ou seja, as cidades sumérias elas eram divididas e cada um tinha sua administração. Quando os acádios chegaram, eles unificaram todas as cidades sumérias e criaram o primeiro império mesopotâmico. Este império era bem grande e se estendia desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia. Logo, chegaram outros povos na Mesopotâmia, como os babilônios, que também chegaram por volta de 2500 anos antes de Cristo. Estes povos construíram as suas casas e as suas plantações nas margens do rio Eufrates. Os babilônios foram os primeiros caras a construírem o Código de Leis. A primeira sociedade a ter um código de leis foi na Babilônia. O rei responsável por este código foi o Hammurabi. O Hammurabi, então, foi o primeiro rei a construir um código de leis para ordenar a civilização e controlar as pessoas. O código de leis do Hammurabi era baseado nas leis de Talião, ou seja, olho por olho,
e dente por dente. As penas para os crimes cometidos na sociedade deveriam ser de acordo com a intensidade do crime. Então, assim, de forma proporcional, o criminoso teria sua pena e teria que pensar 2 vezes antes de cometer algo, ou não. Os assírios também foram outros povos que chegaram na Mesopotâmia. Estes tinham uma cultura militar. Foram eles que inventaram o primeiro exército profissional. Este povo era muito cruel e tratava seus prisioneiros com muita violência. Há quem diga que os assírios arrancavam a pele das pessoas e penduravam no portão da cidade para demonstrar todo o seu poder e para que as pessoas que passassem por ali tivessem medo deles. Com tanta crueldade, os assírios tinham respeito ou medo das pessoas, mas assim também tiveram que lidar com certas revoltas populares, já que nem todo mundo aceitava a forma de controle dos assírios. Outro povo que chegou na Mesopotâmia foi os caldeus, que também são conhecidos como neobabilônios, porque foram eles que conquistaram a Babilônia. Este povo ele foi muito importante para a história da Mesopotâmia. Habitava a região da Baixa Mesopotâmia e veio da Arábia. O rei mais importante dos caldeus era um carinha chamado Nabucodonosor II. Este inventou os jardins suspensos da Babilônia, que são os jardins que hoje ainda se fazem nas casas ou apartamentos, ou seja, jardins que ficavam em cima do telhado. Estes jardins enfeitavam a cidade, enfeitavam os zigurates e foram criados para homenagear a esposa do Nabucodonosor. Ainda é dessa época que se fala sobre a Torre de Babel, uma grande torre que era muito alta e que tinha o objetivo de chegar mais perto do céu, porque assim o templo sagrado se tornava um tanto mais atrativo. É verdade que ela existiu? Não se sabe, porque não há vestígios arqueológicos da Torre de Babel, mas existem relatos sobre ela. Então, ficamos na dúvida. Cabe lembrar que essa torre era um zigurate e tinha 90 metros de altura. Os neobabilônicos ou caldeus, eles também eram povos guerreiros e conquistaram a cidade de Jerusalém e inclusive derrotaram o exército egípcio em determinadas batalhas. Claro, temos que entender que as guerras naquela sociedade eram diferentes, porque não eram da mesma forma que as guerras que temos hoje. Porém, as guerras eram travadas de homem a homem, e o exército do Egito é muito grande e muito forte. Então significa que os neobabilônicos ou caldeus tiveram um grande desempenho nessas batalhas para vencer os egípcios, que também é uma das sociedades que fica no Crescente Fértil e é muito importante que a gente estude sobre ela na próxima aula. Após a morte do imperador Nabucodonosor, os caldeus ou neobabilônicos foram conquistados pelos persas e passaram a fazer parte então do Império Persa, que foi um dos principais impérios da antiguidade e que deu origens, ou melhor, deu bases para a construção do Império Romano, que se tornou tão grande. Uma lei muito interessante do Código de Hammurabi é esta: se alguém enganar outra pessoa e difamar essa pessoa, e não houver provas dessa difamação e dessa enganação, esta pessoa que enganou será condenada à morte. Uma outra lei muito interessante é esta: se alguém roubou um templo ou uma casa e vendeu as mercadorias que roubou, e esta outra pessoa comprou essas mercadorias, então, se for pego, aquela que roubou será condenada à morte, e aquela que comprou também será condenada à morte. Mais uma: se você roubar o filho de alguém e você for pego, você vai ser condenado à morte. Mais uma: se você arrombou uma casa e foi pego, você vai ser condenado à morte. E mais, vai ser enterrado na frente da casa que você roubou, para servir como exemplo. Outra lei: se um homem casou com uma mulher, mas não teve relações sexuais com ela, porque ela não quis ou porque ele não quis, então ele pode devolver a mulher para seu pai. E uma lei que ainda vale até hoje é esta: se você adotou alguém e deu o seu sobrenome para essa pessoa, quando o seu filho crescer, o seu filho adotivo, e se o pai biológico quiser seu filho de volta, não o terá, porque você já deu o seu nome para ela. Agora vamos falar algumas outras informações. Olhem a imagem ao lado. Nessa imagem, a gente pode ver o que se chama de Crescente Fértil. Esta região é formada por desertos e por alguns rios. Note que no norte da África nós temos o rio Nilo, e na região da Mesopotâmia nós temos o rio Eufrates e o rio Tigre.
Esses rios, eles fertilizavam todo o território às suas margens e assim forneciam subsídios para que ali se instalassem algumas civilizações. Longe das margens dos rios era impossível morar e só viviam algumas tribos de nômades beduínos, que eram aquelas pessoas que vivem no deserto ou que transitam pelo deserto. Essa região é chamada de crescente fértil porque ela forma uma lua crescente ou uma lua imaginária crescente. E assim os historiadores chamam a região de crescente fértil. Nesta outra imagem, nós podemos ver o alfabeto criado pelos mesopotâmicos. É claro que ao lado do alfabeto mesopotâmico nós temos o nosso alfabeto. Então tente aí escrever o seu nome através do alfabeto mesopotâmico. Vamos ver se você consegue. A escrita cuneiforme, como já mencionei, ela tinha algumas características próprias, que é a utilização de argila e de algumas varetinhas que na ponta tinha o cume, um desenho específico como estes, em que o conjunto desses desenhos formavam as letras e o conjunto desses desenhos formavam as palavras e os números. Nessa imagem ao lado, ainda podemos ver os canais de irrigação. Óbvio que eram canais de irrigação primitivos e não como nós temos hoje, porque os nossos canais de irrigação são por baixo da terra e os nossos canais de irrigação são os encanamentos. Naquela época não era possível isso, então eles faziam buracos que levavam do rio até uma determinada localidade e nessa localidade eles distribuíam a água e ali eles faziam algumas plantações de cereais. Note também que o trabalho nesta lavoura é um trabalho coletivo, o que se chama de modo de produção asiático, ou seja, as terras eram do Estado e os trabalhadores, alguns deles eram livres e outros escravos. Os trabalhadores livres eram funcionários então do Estado e todo o excedente era administrado pelo Estado. Para muitos historiadores, o modo de produção asiático foi muito importante para se estabelecer o poder naquela sociedade, assim como também o poder estabelecido através do exército. Aqueles que tinham mais poder, aqueles que eram os maiores guerreiros considerados assim, tinham maior status social e também ocupavam as funções de destaque naquela sociedade. Uma curiosidade do Código de Hammurabi, que é este que está aqui ao lado, é que ele foi feito em uma pedra preta, com um formato um tanto quanto peculiar, e que esta pedra não é comum naquela região. Então de onde veio essa pedra? Dizem que pode ser um meteorito, que foi encontrado e foi utilizado para escrever o primeiro código de leis da humanidade. Imagine-se que a Mesopotâmia, por ser uma das primeiras sociedades das civilizações, ela era bastante rústica. Uma cidadezinha daquelas de interior, que tem as casinhas muito pequenas e que todas as ruas são de barro. Não era assim. A Mesopotâmia era uma das sociedades antigas, sim, mas uma sociedade muito desenvolvida. Vou pôr um videozinho na sequência do vídeo para que vocês entendam como era a sociedade mesopotâmica da época.
Também era comum naquela sociedade as pessoas andarem por cima das casas. Quê? Andar por cima da casa? Como assim? Sim, andavam por cima das casas e muitas dessas casas tinham a entrada pelo telhado. As formas de comércio da Mesopotâmia eram diversas, porém não havia uma forma monetária padrão, ou seja, as pessoas não tinham dinheiro, não era o dinheiro que a gente conhece. As pessoas então trocavam os alimentos pelos outros, mas também utilizavam da prata. Então a prata poderia ser a moeda de troca desses produtos. Você compra um produto com um pedaço de prata, que era medido por peso. Então, a Mesopotâmia é uma das sociedades antigas mais conhecidas, assim como o Egito. Existiram outras sociedades ali pelo Oriente Médio, e também existiam outras sociedades pelo mundo. Enquanto, por exemplo, os mesopotâmicos estavam vivendo lá no Oriente Médio, havia aqui na América outras sociedades, como por exemplo os Incas e os Maias. Então a gente tem que entender que em cada lugar do mundo havia uma sociedade diferente, e a Mesopotâmia é uma dessas sociedades. Dessa forma, a gente encerra com o seguinte pensamento: cuidado! Se você vivesse na época da Mesopotâmia, o crime que você cometeria poderia ser voltado contra você. E hoje, como é? Um beijo para todos. Sigamos em frente.